Olá, boa tarde. Hoje é comemorado o dia de Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira. Uma das páginas importantes da história do Brasil que, na maior parte do tempo, é contada por meio de personagens masculinos. No entanto, muitas mulheres contribuíram para a construção do nosso país. É o caso da Imperatriz Leopoldina e de Anita Garibaldi. Ambas viveram no século XIX e desempenharam papéis relevantes. E nos livros didáticos, são mais lembradas por terem sido as esposas de Dom Pedro I e de Giuseppe Garibaldi. Elas e tantas outras mulheres que são protagonistas na história e em diversas áreas do conhecimento não são tão ensinadas assim na escola. Sempre que ele estava comigo, começava a me perguntar das aulas. A leitura de hoje é de uma obra de Ruth Rocha. Conhecer mais sobre a autora também faz parte da atividade. É uma autora que lançou muitos livros, ela é muito famosa. Essa escola de ensino infantil e fundamental 1 na Zona Oeste de São Paulo faz questão de destacar mulheres fortes e que fizeram história nos projetos que realiza com os alunos. A ideia é mostrar para essas crianças que vivem em meio a figuras femininas em casa e aqui a importância do papel da mulher em toda a sociedade. Quando você mostra que o mundo é maior e que tem esse espaço todo diferenciado da mulher, você está plantando o respeito que lá na frente, quando o referencial passa a ser outro, quando as possibilidades passam a ser outras, então o papel da mulher está mais tranquilo da criança enxergar com respeito. Ensinar nas escolas a história de nomes como o da poetisa Cora Coralina, da arquiteta Lina Bobardi e da artista Tarsila do Amaral, referências em suas áreas de atuação e na luta pelos direitos da mulher, é ensinar sobre igualdade. Você colocar figuras de mulheres importantes é um passo, né? Agora, você discutir a equidade, a igualdade entre homens e mulheres é um outro passo importante, que faz com que ela perceba criticamente que papai e mamãe têm o mesmo valor, que o menino e a menina têm a mesma importância, que homem e mulher são iguais entre si em termos de direitos, em termos de espaço que deveriam ocupar, mesmo que não sejam geniais. E para falar sobre o papel que as mulheres têm na história do Brasil, recebemos o pesquisador Paulo Resutti, autor do livro Dona Leopoldina, A História Não Contada, e o cartunista Custódio, que escreveu e ilustrou Anita Garibaldi, O Nascimento de uma Heroína. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde. Muito obrigada pela presença. Bom, a gente viu aí na reportagem que as mulheres, e percebeu quando fomos estudantes, né, que nós não estudamos muito sobre a história dessas mulheres, que normalmente elas são coadjuvantes. No livro de vocês falam sobre a dificuldade de pesquisa. Realmente é mais difícil se descobrir coisas sobre mulheres que fizeram parte da nossa história do que os seus maridos, por exemplo, Paulo? Michelle Perrault, ela fala que a mulher entra na história de duas maneiras, ou sendo santificada ou o oposto, né? Então, no caso, a gente fala da Marquesa de Santos, porque foi amante de Dom Pedro, e da Leopoldina, porque foi a santa que aguentou esse relacionamento escancarado. Só que o próprio homem acaba apagando o resto, né? Tanto a Domitila teve um papel político, principalmente em São Paulo, quanto a Leopoldina teve um papel político preponderante na época da independência e posterior, né? E aí cabe a nós que estamos tentando trazer essas novas facetas, né? Resgatar esse lado político, porque a política também é o lado masculino, né? A mulher não... E ainda mais no século XIX, você falar em mulher com preponderância, isso não era proibido, né? Mas ela tem. Só que a Leopoldina, pelo que eu percebi ao longo da pesquisa, ela faz a política manipulando de uma certa não com peso negativo dessa palavra, mas através do homem. Então, ela vai se utilizar do Dom Pedro, ela vai se utilizar do José Bonifácio, ela vai se utilizar de homens que estavam na cena política para conseguir influenciar eles para o lado que ela quer levar. Mas lá nos livros didáticos a gente só vê lá o grito às margens do Ipiranga, né? Não aparece. Custódio, você verificou também essa dificuldade? Eu vi até que no seu livro você colocou algumas opções de lacunas que existem na história da Anita, né? Algumas coisas que não são certas de que aconteceram na vida dela, né? Exatamente. A Anita, ela tem até uma certa inveja do Paulo, porque está mais documentado o que ele pesquisou. A Anita, a vida dela é um buraco negro.
de você não ter documentação muito clara de como conseguir as informações. E o período que eu coloquei no livro, principalmente, que era do nascimento até os 18 anos, menos ainda. E até uma felicidade na pauta do programa, eu acho que um pouco da beleza da história se dá por conta da pauta escolhida desse programa. Estava conversando com o Paulo, são duas personagens que não podiam ter perfis mais distintos uma da outra. Uma é uma descendente de uma dinastia de reis de séculos, né? Sim. Europeu, sangue azul, loirinha, clarinha, né? Toda fofinha, toda criada para ser uma princesa, educada, né? Educada, com educação formal, tinha uma base gostava de biologia, eu acho, gostava de ciência. Ciências naturais. E veio para um destino que ela não escolheu. Ela veio através ela era uma peça de um jogo político. Sim, e falar escolha de mulher nessa época não existe, né? Ela era uma peça dentro de um jogo político que as famílias europeias reais faziam com as filhas de casar por interesse, etc. Então ela não escolheu, o marido ela conheceu aqui, ela casou por procuração, né? Sim, por procuração. Que nem hoje você faz procuração para quando você está distante, não é uma coisa, é uma situação jurídica que ainda existe. Grosseiramente, vender um carro por procuração. Exatamente, né? E, por outro lado, a gente tem uma brasileira, que era uma árvore genealógica absolutamente irreconhecível, como boa parte dos brasileiros, né? A gente pode falar de um vira-lata total, porque é mistura de raças, misturas... Ela talvez tivesse algo de índio, então ela era com cabelo preto, liso, uma mulher de atitude que cavalgava, quase atlética, se a gente pensar pelo padrão de hoje em dia, comparado com a Leopoldina, né? Não teve educação formal, a Anita Garibaldi morreu sem saber escrever, porque não havia educação, não havia escola pública, então era uma coisa muito cara, não era acessível. E ela escolheu absolutamente o destino dela conforme ela quis. Ela quis o homem que ela quis, ela foi casada por um curto período, meio que por obrigação, mas a partir da hora que ela conheceu o Garibaldi, ela escolheu o Garibaldi, ela foi atrás do Garibaldi e mudou o destino dela de acordo com a própria vontade. Então, não podiam haver duas mulheres mais distintas uma da outra, mas, ao mesmo tempo, a quantidade de coincidências que elas têm, ambas morreram entre 28 e 29 anos. O parto, né, que a gente estava conversando. Ambas morreram grávidas. Ambas têm um papel... Perderam filhos, né? Perderam filhos e morreram grávidas, inclusive, né? Ambas tiveram um papel histórico fundamental. Ambas casaram com homens de personalidade muito fortes, homens para o padrão da época, mesmo o padrão da época eram masculinos, muito masculinos. E ambos lutaram nos dois hemisférios. E a coincidência de ambas serem mais reconhecidas não no continente que nasceram, mas no continente em que morreram. Que a Anita Garibaldi é mais lembrada e reconhecida na Itália do que aqui, e a Leopoldina virou uma personagem brasileira. Então, a história tem essa coisa bonita de duas pessoas tão distintas, elas conseguirem ter, historicamente, uma atuação tão parecida. Bom, antes da gente continuar nossa conversa, já que o Custódio falou bastante da Anita, a gente vai falar de alguns dos pontos altos da vida de Anita Garibaldi. Foram as fugas que ela protagonizou depois de ser capturada pelo Exército Imperial. O documentário Anita Garibaldi, Amores e Guerras, uma coprodução da TV Cultura com a TV Senac, reconstituiu estes momentos. Por um instante pensou que sua agilidade a salvara, mas quando uma bala cortou seu cabelo e um momento depois, uma segunda bala derrubou seu cavalo, concluiu que era impossível escapar. Rendeu-se e foi levada ao campo inimigo como prisioneira. E conseguiu fugir naquela noite mesmo, ficou 8 dias no mato, no campo, passando fome. Foi uma fuga espetacular. Foi um dos fatos importantes na vida de Anita Garibaldi. A segunda fuga, como é que aconteceu isso? Ela foi ameaçada à meia-noite pelas tropas do Moringue, que era o Pedro de Abreu, que era um verdadeiro terror dos farrapos. Mais ou menos à meia-noite foi acordada pela família Costa, que estavam vindo esses soldados contrários. Então ela monta um cavalo em pelo, com o menino no colo, um revólver na mão, e saiu a galope,
seminua, sem cuidar da sua saúde, salvando a honra, a sua dignidade, ela própria e o filho. Bom, esse documentário aqui, o trechinho dele, a gente escolheu só para complementar o perfil que o Custódio já estava traçando aqui da Anitta. Você, inclusive, mostra no seu livro uma cena que tem até uma frase, acho que o Garibaldi falou, quando ele viu a Anitta levando o armamento, assim, imponente, em pé, no meio daquela batalha, ela sem medo nenhum, com bravura, levando aquelas armas do barco lá para as margens. Conta um pouquinho, então, do que você tratou aqui nesse seu livro da vida da Anitta, que foi a vida dela aqui no Brasil, por enquanto, né? Foi o comecinho, desde que ela estava criancinha, né? Até quando, Custódio? O livro conta do nascimento até os 18 anos, quando ela decide sair de Laguna com o Garibaldi. E nesse período curto de 3 meses em que eles se conheceram e ela fez essa escolha de viajar com ele e seguir viagem, ela teve alguns batismos de fogo e algumas batalhas que ela fez parte. E por voluntarismo, ela queria estar lá. Ela foi até... o Garibaldi tentou demovê-la da ideia de participar e ela não queria. Você pode dizer que é por perfil histórico, porque ela queria estar presente, ou porque ela tinha medo de perder o Garibaldi e queria estar por perto. E até o fim dela na Itália, quando ela morreu, em 1849, foi exatamente igual. Ela estava grávida em Nice com a sogra e o Garibaldi cercado em Roma por soldados. Ela saiu de Nice e foi até Roma, passou pelas linhas inimigas. Você imagina quanto valeria capturar a mulher de Garibaldi na época, que era o principal líder republicano, e ela chegou até o quartel-general de Garibaldi em Roma, bateu na porta, quando Garibaldi abriu, ele estava numa reunião com o Estado-Maior, ele viu a Anitta chegar, virou para os generais e falou: senhores, ganhamos mais um soldado, porque ela tinha esse espírito, né? E essa cena é uma cena que o Garibaldi fala, compara ela com uma deusa grega, ela sob o bote, com a arma em punho, os tiros sendo trocados e os 2 remadores acuados, agachados, assim, e ela como se não tivesse medo de tomar um tiro. Isso está descrito por palavras do próprio Garibaldi, então é uma coisa... Acabou sendo, inclusive, a capa do livro, né? Uma imagem dessa não dá para se desperdiçar, né? Essas aqui são algumas imagens aí do conteúdo do livro, que é feito em quadrinhos, a gente já vai falar mais um pouquinho sobre ele. Eu queria falar um pouquinho da Dona Leopoldina, né, Paulo? O que você trouxe documentos inéditos, né? O seu livro, ele traz documentos inéditos. Conta um pouquinho do que tem aqui nessas mais de 500 páginas. Tem a grande... Agora está fazendo 200 anos da chegada dela no Brasil, né? Ela chega em novembro de 1817. Então, para o trabalho, eu tentei focar um pouco nessa viagem que ninguém conta. E com isso eu consegui achar os diários e as cartas da principal dama de companhia dela. E que não havia sido estudado até então. E aí você, com esses diários, você tem todos esses bastidores da viagem que não é contado, né? Por isso que a história não é contada. Então você vê melhor a personalidade da Leopoldina, vê os tropeços e acertos dessa primeira sensação de liberdade, né? Afinal, ela casou por procuração, então ela já era uma mulher casada, então ela não tinha mais que respeitar, não precisava mais respeitar os desígnios do pai. Então ela vai ter a sua primeira corte ao sair de Viena, então ela faz uma viagem de Viena até Livorno, e de Livorno ela fica esperando chegar o navio que vai levar ela, trazer ela para o Brasil. Esse navio vai demorar muito para chegar e isso vai irritar ela e, enfim, tem todo um lance bastante dramático, porque existiam questões muito grandes envolvendo a Inglaterra, a Espanha e a França, que a Inglaterra queria que o Dom João VI voltasse a qualquer custo para Portugal. Então eles fazem de tudo para que a Leopoldina não saia da Europa. E que acabe a estação de travessia do Atlântico para ela ter que desviar para ir para Portugal e lá esperar, então, a corte portuguesa voltar para Portugal. Então, tem lances, assim, de espionagem, drama, e ela, um peão, né, no meio de tudo isso. E depois, 9 anos depois, numa carta para a irmã, ela vai falar, já preocupada com o casamento da primeira filha que ela tem com o Dom Pedro, que vai casar com o Dom Miguel, ela preocupada, ela escreve para a mãe, para a irmã: nós princesas somos iguais dados que se decidem por sorte ou azar. Né? Então ela sabia que o destino de uma princesa não pode ser como o destino de uma pessoa como a Anitta Garibaldi. Né? Uma princesa da Casa da Áustria tinha muito o que perder e sabia o peso que ela tinha
Então, a felicidade não era do príncipe, a felicidade era da nação que esse príncipe governava. E ela abraçou o Brasil, né? Ela se abraça o encantou Brasil. e ela deixou Ela a vem para o família de Brasil para lado. ser rainha de Portugal. Ela vem para o Brasil na expectativa de voltar para a Europa. Só que quando ela vê que se eles voltarem para a Europa, eles perdem o Brasil, e aí também tem uma questão, ela era pró-brasileira. No início, ela está pensando na questão do trono e dos filhos que ela vai... Então, entre sair daqui do Brasil, ir para Portugal e herdar uma metrópole falida, com a visível independência que ia acontecer com o Brasil, ela prefere lutar pelo Brasil e pelos brasileiros, né? Então, aí tem uma aliança, né? E ela acaba, no final, realmente ficando totalmente favorável. Além das cartas da Nani, né? da Condessa de Comburg, mostrando essa viagem, né, esses 3 meses de viagem, existe também, que foi mostrado, as imagens do Freebeck, que foi um rapaz totalmente atabalhoado que acaba caindo dentro desse navio dela como auxiliar de bibliotecário, e ele vem, então, dentro do navio da princesa, fora da missão austríaca, que estava em outro navio, retratando o dia a dia do navio, né? Então, isso também é muito curioso, como que era um navio fazendo uma travessia dessa pelo Atlântico. Muito bem, vou fazer um intervalinho aqui na nossa conversa, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o papel que as mulheres têm na história do Brasil. Com a gente, o pesquisador Paulo Resutti, autor do livro Dona Leopoldina, A História Não Contada, e o cartunista Custódio, que escreveu Anita Garibaldi, O Nascimento de uma Heroína. Bom, agora eu queria tirar uma dúvida com vocês. 2 homens que escreveram biografias sobre 2 mulheres importantes, né, aqui para a história do nosso país. E que, inclusive, já abordaram a temática feminina em outros livros e pretendem continuar abordando, né? Qual que é a dificuldade, se é que você sente, de um homem escrevendo sobre uma mulher, Paulo? Bom, eu tenho participado cada vez mais de debates feministas para conseguir entender mais, não para respeitar mais, isso eu acho que eu faço muito bem, mas para entender preocupações que para as mulheres... para nós não sofremos algumas coisas, tipo assim, pensar, não, sair tal hora da noite sozinho, né? Mulher já tem isso. Outro dia eu participei de um debate a respeito de quanto incomodava a mulher, o homem que anda com as pernas abertas no metrô, por exemplo, sabe assim? Então, eu estou tentando apurar a sensibilidade cada vez mais para poder falar com esse público e para que esse público possa ser representado até mesmo pelo resgate histórico que eu faço, né? Ela é a segunda mulher que eu biografo, né? Eu tenho um trabalho sobre a Marquesa de Santos. Sobre a rival dela. Sobre a rival dela. Eu comecei com a rival. E aí eu era Tim Domitila e depois eu virei Tim Leopoldina. Agora você se apaixona pelas suas mulheres. retratadas. Eu acabo me apaixonando. Também me apaixonei pelo Dom Pedro, então todo mundo se apaixonava por ele. Custódio, você percebe também, você vai com mais delicadeza para retratar uma mulher, você tem mais cuidado? Eu estou lançando agora meu 5º livro. Por coincidência, os 2 últimos eram sobre temática feminina, também quadrinhos, mas fictícios, né? E tem a Anita Garibaldi, que é um personagem histórico. E um dos livros que está no meio desses 4 livros, o 3º, é sobre a história do Palmeiras, em quadrinhos. Então, a conclusão que eu chego é que eu escrevo sobre o que me fascina, eu escrevo sobre o que me interessa. Você tem uma ligação com a Anita por causa da tua família, que é da mesma cidade onde ela viveu. Exato. Minha mãe, toda a minha árvore genealógica é da zona rural de Laguna, que já não era muito grande na época. Então, eu passava algumas semanas por ano de férias lá, num lugar que não tinha luz elétrica, não tinha era fogão a lenha. Então, eu passava alguns dias da minha infância em situações muito semelhantes à de Anita 150 anos antes de mim. E a Anita cresceu a 5, 10 quilômetros dali. Então, eu tinha uma certa dívida histórica comigo mesmo de um dia, quando eu estivesse pronto, fazer um trabalho sobre a Anita. E não há nada em quadrinhos sobre a Anita, nem aqui nem na Itália. E também sobre Garibaldi, quase não tem. Então, eu tinha a brecha, né, para isso.
Então, tinha essa parte histórica que me interessava. Mas o universo feminino, que os outros 2 livros já são sobre as mulheres que habitam uma mulher, né? São as diferentes mulheres que habitam uma mulher. Aí já entra numa outra seara, que eu acho que o fascínio do trabalho de quem cria, e eu sou chargista também, então se lida com coisas muito cotidianas, e por incrível que pareça, o universo político é muito masculino também, né? O fascínio de criar é você viver uma vida que não é tua, que é o mesmo fascínio de quem lê. O fascínio de você ler, você poder viver uma realidade que não é a tua. É o que te dá a possibilidade de ter mais de uma vida. O Rui Castro, acho que é o Rui Castro que fala que biografar é tirar férias na vida do outro. Então, né? E ler biografias também. Você lê a vida de outra pessoa, você está entrando numa vida que não é a tua. E você se imaginar como algo que você não é, imaginar como uma mulher, como uma alma feminina, com um olhar feminino sobre o mundo, com algumas dúvidas femininas, eu acho interessante, eu acho um exercício bem legal. A gente estava conversando aqui nos bastidores sobre a dificuldade que é sintetizar o tanto de pesquisa que vocês fazem em um livro aí de poucas páginas, que por incrível que pareça, para contar uma história como essa da Dona Leopoldina, 500 páginas é pouco. E o desafio de também desenhar, fazer o quadrinho e contar aquela história em poucas páginas, né? Agora, por tudo isso que vocês estudaram, eu vou propor um desafio difícil. Eu queria que vocês dissessem, contassem para o nosso público o que não se sabe da Dona Leopoldina, primeiro, que você gostaria que as pessoas soubessem. O que você descobriu que você acha que as pessoas deveriam conhecer sobre ela? Uma personalidade muito rica, muito forte, apesar do que é contado pela mídia, apesar de alguns outros livros que tentam desmontar isso, mas era o cérebro por trás do Dom Pedro. Isso por trás da independência também. Era o cérebro por trás da independência. O Dom Pedro era a força e ela era o cérebro. Tanto que assim, ela morre e ele dura no trono mais poucos anos. Você vê então, que aquela figura frágil que a gente tem da mulher traída... Não, até porque ela constrói essa imagem ela mantém por conta do decoro da monarquia. Se ela arrumasse um escândalo a respeito da Marquesa de Santos, isso arranharia a figura da monarquia. Então, já que o Dom Pedro não se prestava ao papel de ser uma pessoa mais centrada e pensar na monarquia como ter um marketing a respeito do poder monárquico, ela que vai representar esse poder monárquico. Então, ela que vai ser a pessoa equilibrada, que não vai arrumar escândalo e vai deixar as coisas... Mas isso é pro forma. Porque nas cartas ela chama a Domitila de bruxa. Ela tinha que manter aquela imagem. Né? Exatamente, ela era obrigada a manter a imagem pela posição que ela representava. E a Anitta, o que você descobriu dela que você gostaria que as pessoas soubessem, além do que já é comumente conhecido? Eu acho que descobrir algo novo, eu não sei se eu descobri, mas você consegue enxergar a coisa de um jeito mais completo. A Anitta, quando foi casada com Garibaldi, ela ficou 10 anos com Garibaldi, vivendo de cidades em cidades, batalhas em batalhas. Em Montevidéu, ela chegou a ficar 7 anos, então houve um momento mãe ali. A Anitta ficou grávida 5 vezes. Uma das meninas ela perdeu com 2 anos e ela morreu grávida do 5º filho quando faleceu na Itália. Então, em 10 anos, ela ficou grávida a cada desmame, basicamente. Então, ela... E não deixou de lutar, né? Subia morro, descia morro, dava tiro, amamentava, cuidava da casa, subia morro. Então, imaginar a Anitta como aquele protótipo de mulher guerreira, quase masculinizada, é um grande equívoco que se pode fazer. E imaginar a Anitta como uma dona de casa é uma coisa que também não dá para imaginar, porque ela nunca ficou alheia ao que acontecia com a vida do marido. Ela sempre foi um braço direito, inclusive em combate, eventualmente. Então, o que eu descobri e eu percebi, ela consegue exercer a feminilidade dela plena, da mulher guerreira e da mulher mãe, da mulher que vai à luta, literalmente, que todas hoje fazem. Super contemporâneo isso, totalmente. Né, Custódio? Então, acho que essa é a grande descoberta. A Anitta era uma mulher do século quase 21, há 150 anos atrás, tentando sobreviver, né? Eu acho. E quais outras mulheres que você acha, que você, Paulo, que já falou que tem alguns trabalhos aí pela frente, quais outras mulheres você acha que mereciam ser mais pesquisadas como vocês fizeram com a Dona Leopoldina e com a Anitta? Olha, eu acho que o meu próximo livro, como eu falei no intervalo, é Mulheres do Brasil, a História Não Contada. Tem um apagamento da mulher na história do Brasil, né? Dela, da Marquesa de Santos, quer dizer, só alguns pontos que aparecem.
E tem várias outras pessoas. Nossa, a Catarina Paraguaçu, primeira mulher, a primeira índia a atravessar o Atlântico, ser apresentada aos reis da França como princesa do Brasil. Tem milhares, dezenas, mesmo na década de 60, Mãe Senhora da Bahia, que foi eleita Mãe Preta do Brasil, no Maracanã, na década de 60. Ninguém conta a história dessa mulher. Tem dezenas de milhares. E são personalidades, que nem foi citado, Tarsila do Amaral, foi citado. Essas, elas se imponderaram, vamos dizer assim, né? Elas estão na mídia, mas tem muitas outras que mereciam estar e que acabaram sendo apagadas. Você ainda vai escrever um próximo livro sobre a Anitta, né, Custódio? Essa biografia, ela termina no meu livro quando a Anitta sai de Laguna, que é a parte mais emocional, porque é a parte onde eu tenho raízes familiares e tal. E a ideia é fazer um segundo livro. Esse livro foi publicado na Itália em dezembro agora, lá. E é uma parte que era uma lacuna na vida dela, e uma lacuna que foi preenchida, inclusive, visualmente, porque quadrinhos exige a narração visual junto, né? Então, você tem imagens. E a ideia agora é fazer a segunda parte, que é onde ela vira uma heroína do mundo mesmo. Ela vai para Montevidéu, ela vai para o sul, e depois ela vai para a Itália, e é onde acontecem os grandes acontecimentos históricos, os grandes feitos históricos da Anitta. Agora, uma pergunta específica sobre quadrinhos para você, Custódio. A gente costuma ver muitas super-heroínas sendo retratadas em quadrinhos. Você acha que nos quadrinhos as mulheres elas são mais valorizadas do que na história, tirando essas publicações de vocês? Não sei. Eu acho que a sociedade está avançando aos poucos, em todos os sentidos, e nesse também. O desenho quase sempre foi uma atividade muito masculina, né? Eu brinco que as mulheres são mais inteligentes quando elas sabem desenhar, elas vão ser artistas plásticas e ganham mais dinheiro do que fazer quadrinhos. Mas o quadrinho, ele era sempre muito masculino, por conta dos heróis, aquela coisa toda de gente bombada, e hoje está se mudando um pouco. Algumas mulheres entraram, desde a década de 60, né? Mulher Gato, etc. e tal. Não é uma seara que eu sou muito profundo conhecedor e nem sou muito consumidor. Mas eu acredito que sim, hoje existem muitas quadrinistas mulheres. Inclusive tem uma iraniana... Não só nas páginas, mas por trás delas. Por trás, né? Que é o fundamental, a mulher ter a própria mensagem e ela escrever a própria mensagem para o mundo. Bom, deixa eu mostrar aqui então o livro de vocês, a gente vai mostrar para quem se interessar. Garanto que não vai se arrepender. Esse aqui é o do Custódio, Anitta Garibaldi, O Nascimento de uma Heroína, a primeira parte da biografia. E vamos mostrar também o livro aqui do Paulo, que é o Dona Leopoldina, a história não contada, a mulher que arquitetou a independência do Brasil. Esse daqui está fresquinho, 500 páginas aí com bastante história. Eu agradeço muito a presença de vocês nos apresentarem essas mulheres que foram tão importantes para a gente, de conhecer um pouquinho mais delas. Obrigada pela presença, até uma próxima oportunidade, viu, gente? Bom, o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, lá estão todos os nossos programas anteriores, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela sua companhia e tenha uma ótima tarde.